Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Masters of Mediation, a nova approach to dispute resolution. Este é um espaço de entrevistas promovido pela Nova School of Law, onde exploramos o mundo da mediação através da nossa escuta ativa e de conversas inspiradoras com mediadoras e mediadores de referência no cenário mundial. Hoje temos o privilégio de mergulhar no universo de uma mediadora que é uma referência incontornável ao redor do mundo. Vamos conversar com a Ana Maria Maia Gonçalves, que se identifica como mulher, mãe, esposa, parceira, amiga. A Ana tem mais de 30 anos de experiência como professora, mediadora, gestora organizacional e líder no mundo empresarial internacional. Em 2011 fundou o ICFML, Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, que é hoje o principal órgão independente de definição de padrões profissionais para mediadores nos países lusófonos. É coordenadora pedagógica de várias formações na Escola de Direito do Porto da Universidade Católica Portuguesa e mediadora no Global Mediation Panel do Office of the Ombudsman da ONU e é membro do National Center for Technology and Dispute Resolution. Vamos a isto. Olá, Ana. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje a falar um bocadinho sobre mediação, sobre este tema que tanto nos apaixona. O meu nome é Joana Campos Carvalho, comigo tenho a Ana Sofia Alves, que me ajudará aqui a fazer esta entrevista. Ana, podemos começar? Tudo a postos? Tudo a postos, vamos embora. Bom dia, Joana, bom dia, Ana Sofia. Vamos aqui para esta conversa sobre mediação. Ana, a primeira pergunta que gostávamos de te fazer é um pedido, aliás, se nos podes contar a história da tua descoberta da mediação. Como é que aconteceu esta descoberta? Ora bem, não é uma grande história, nem é uma história que tenha assim muito que contar, foi simplesmente, eu formei-me em engenharia nos meus 20 e formei-me em Direito nos meus 40, e quando acabei o curso de Direito, falei com uma amiga, e então, ok, vamos fazer o mestrado, ok, então fomos fazer o mestrado. E depois de fazer o mestrado, acabei o mestrado e disse, então o que é que vamos fazer agora? Ela disse, agora vamos fazer um curso de mediação. Eu disse, então vamos. Portanto, o chegar à mediação foi realmente desta forma. E depois, como eu tive a sorte de viajar por vários países, eu em cada país onde chegava ia fazer um curso de mediação. Cada país onde chegava ia fazer um curso de mediação, para chegar à conclusão que de mediação só temos o nome, porque dependendo de onde estamos, nos ensinam coisas completamente diferentes, mas a minha descoberta da mediação veio assim dessas formações que eu fui tendo. Foi lá em Portugal. Assim que tiveste o primeiro contacto, soubeste que aquilo era para ti ou foi assim uma descoberta gradual? Não, eu não é daquelas pessoas que dizem, eu apaixonei-me. Não, eu acho que a descoberta da mediação veio gradualmente, sobretudo por eu ver pouco a pouco o impacto que pode ter a mediação nas pessoas. Eu acho que isso é que fez com que cada vez mais eu tivesse mais vontade de aprender mais vontade de praticar mais vontade de conhecer mais pessoas que já tivessem mais experiência e mais vontade mesmo de contribuir para que a mediação seja praticada, como falamos recentemente, seja praticada com qualidade e seja praticada seguindo uma série de critérios que levam a que quem utiliza a mediação fique satisfeito com toda aquela dinâmica. Foi assim que eu descobri a mediação. Muito bem, então nesse seguimento aproveito para lhe perguntar quais são as principais características de um bom mediador. Quais considera serem as principais características de um bom mediador? Esta é boa mais questão. Bom, esta é mais difícil. Ora bem, eu vou. Essa pergunta, muitas vezes essa pergunta vem neste tipo de questões, de entrevistas ou nos simpósios, e eu digo muitas vezes que
há vários autores, há sobretudo um que eu gosto muito, que é um Meyer, que escreveu alguma coisa nos anos 2000, e que ele dizia, ele juntava um pouco tudo, e ele dizia que para ser um mediador precisava de tanta coisa, e ele falava de compreensão, de criatividade, de sabedoria, de pensamento estratégico, de paciência, de humor, de coragem também, que, que estas qualidades todas então fariam um bom mediador. É claro que eu fiquei ao fim daquilo tudo e dizemos nunca ninguém vai ser bom mediador, porque ter estas qualidades todas na mesma pessoa é quase impossível. Mas isto para dizer, quando eu falo de características, eu não estou a falar de competências que a pessoa adquiriu, eu entendo a pergunta como o que é que vem dele, o que é que vem de dentro, e eu acho que isso é, é, é interessante ver na mediação, porque houve quando eu me dedico a pensar, ok, como é que nós vamos tirar esta atitude que faz parte da competência? Muitas vezes nós dizemos, ok, o que é alguém competente? Alguém competente, para mim, é alguém que vai ter conhecimentos, que vai ter habilidades, que vai ter experiência, não é? Ok, mas depois nós podemos ter isso tudo e ter um grande incompetente. O que é que vai fazer daquela pessoa competente? Vai fazer aquilo que vem de dentro, aquela atitude, aquela motivação, aquele sentido de querer que uma pessoa vê quando fala com alguém em Dedicação relação também. àquilo que as pessoas estão a fazer. Sim, Joana? Não, estava a dizer dedicação também, de certa forma, não é? Tu vês isso tudo na forma como a pessoa faz aquela profissão, qualquer que ela seja. Eu acho que isso se aplica a qualquer profissão. Mas para dizer realmente as características, portanto, eu falaria desta capacidade de pôr tudo o que és no mínimo que fazes, pronto, alguma coisa, alguma coisa disto, por curiosidade, eu diria, hum, eu diria que uma característica de um bom mediador é ele ser curioso, sem dúvida alguma. Gosto muito E, das características e- que escolheste. hã? Gosto muito das É, características que escolheste. acho que sim, acho que é isto. Acho também, honestamente, para responder completamente, que tem que haver, eu digo sempre, tem que haver um misto e vários autores citam um misto de arte e um misto de ciência. Estão a ver o que eu digo? Um Sim, misto daquilo que é pragmático, porque vamos estudar o caso, porque vamos olhar para os prós e contras, porque vamos falar com as pessoas, porque vamos preparar, porque vamos tudo isso, e depois um misto de arte, porque vamos tentar conectar, vamos tentar ter uma relação com as partes que seja positiva para que aquilo funcione tudo bem. Portanto, eu acho que é um misto destas duas coisas. São para mim as maiores qualidades. Faz sentido? faz todo o sentido. Ainda E bem. falaste-nos então aí de características que são da pessoa, não é? E agora a próxima pergunta que gostava de te colocar é, então, e quanto às técnicas, essas que nós podemos aprender e que nós podemos depois utilizar, podes partilhar connosco uma ou duas das técnicas que tu consideras que são aquelas fundamentais na mediação, aquelas que são mais úteis ou sem as quais tu não vives durante uma mediação? Hum. Ok, é claro que a resposta básica aqui que me vem à cabeça logo é, ok, o mediador tem que saber escutar e tem que saber relacionar-se com as partes e tem que saber estar presente. Ok, vamos lá dizer. Mas pelo menos da minha experiência, eu acho que aquelas técnicas mais úteis dependem muito de em que fase da mediação estamos, para começar, e em que nível de conflito é que nós estamos, em que nível de conflito as partes estão. E então, a técnica que eu escolheria para cada uma destas decisões é completamente diferente. Primeiro ponto. Depois, pensando em técnicas também, eu digo sempre, ok, onde é que nós estamos como mediadores na nossa fase de atividade? Estamos nós no início?
naquela ideia onde vamos fazer by the book, que é para não fazer muita asneira. Vamos aplicar a coisa que aprendemos na formação, devagarinho, mas com muita sistematização, e, portanto, vamos escutar, vamos reformular, vamos questionar, vamos escutar, e pronto, aqui estamos no início. Depois eu considero, pelo menos daquilo que eu vejo e que partilho com os profissionais da mediação com que tenho a felicidade de falar, eles dizem muitas vezes, e eu também acho, depois nós já fazemos parte daquela técnica. Portanto, de que forma é que eu estou a integrar esta técnica com aquilo que eu sou, de maneira a que a técnica seja autêntica? Quer dizer, já não estou a aplicá-la, já estou a ser aquela coisa. Eu acho que isso é o segundo ponto da aplicação destas técnicas. E o terceiro, para mim, vem com esta autoconsciência de que nós fazemos parte daquela mesa, o que é que nós trazemos para a mesa, como é que a técnica tem impacto nas partes, portanto, eu punho estes dois pontos, porque depois, se eu for dizer, ok, mas então, que técnica, eu diria a presença. A presença para mim engloba tudo. Engloba estar aqui, dar impacto que eu estou aqui contigo, com cada um deles, estou aqui fisicamente, estou aqui psicologicamente, estou aqui com a minha alma para que isto seja, pelo menos, se não resolvido, mas aclareado, que nós nos percebamos melhor, e eu acho que seria a resposta que eu escolheria para esta questão. É muito engraçado ouvir-te falar nessa presença. Lembrei-me de uma das coisas que este semestre em mediação a maior parte dos alunos disseram foi que precisamente uma das diferenças que eles notavam da primeira vez que foram mediadores para a segunda foi precisamente essa capacidade que eles tinham de estar presentes na segunda, porque na primeira estavam muito a pensar na técnica, no como é que o que é que eu tenho que estar a fazer agora a seguir, o que é que eu tenho que, enfim, tudo o que eu tenho para gerir, e depois na segunda conseguiram estar mais presentes, mais atentos ao que as partes estavam a precisar naquele momento, e achei curioso referir isso porque foi precisamente um dos feedbacks, e a Ana-Sofia também poderá confirmar Sim. isso. Sim, foi exatamente isso. No primeiro foi muito difícil sair daquela bolha. Eu estava só a pensar que tinha que reformular, que tinha que fazer isto, que tinha que fazer aquilo, e acabei por estar ali muito claramente nervosa. Passou essa imagem, e a segunda vez deu realmente muito mais prazer e foi diferente. Eu acho que é essa tal presença de que falas. Sim, sem dúvida. Ficamos muito mais presentes, estamos mais focados. Simplesmente a dar atenção às partes, efetivamente. E tu dás atenção às partes e tu dás atenção a ti, a esta presença plena. Se nós formos buscar o Jon Kabat-Zinn, esta ideia que nós temos muito de mindfulness, mas é mesmo, não é nada holístico, eu estou ali, eu estou em harmonia com quem eu sou, eu tento estar em harmonia com a situação e com aquelas partes. Então assim eu vou poder utilizar o meu cérebro, claro, para as ajudar a descodificar aquilo tudo que elas têm ali, utilizando as várias técnicas, etc, etc, etc. Mas podemos estar aqui horas nesta questão. E a seguinte questão seria, durante a mediação, como é que consegue gerir as emoções mais intensas das partes? Ou seja, a tristeza, a raiva, como é que se lida com isso? Gestão da emoção em mediação. Ora bem, eu tenho muita dificuldade em achar que, como mediador, um profissional tenha capacidade de descodificar plenamente as emoções. Ora bem, vamos cá ver. Aliás, a maior parte dos estudos diz que nós descodificamos erradamente. Ponto. Estamos convencidos que aquilo é raiva e aquilo não é raiva. Portanto, em geral, a minha imagem que eu digo e que eu passo sempre é: vamos controlar antes que aquilo chegue a um estado
que depois nós não sabemos controlar. Primeiro, porque as formações não dão formação para isso. Segundo, porque o ser humano a detectar emoções é muito mau. Todos os estudos académicos dizem isso. Portanto, sendo incompetentes a descodificar estas emoções, nós vamos dizer, ok, o que é que eu vou fazer? Vou prevenir. Portanto, o que eu faço eu tento sempre estar alerta. Alerta é dizer, a que nível é que eu estou do conflito? Vamos para aquela escalinha, certo? E eu, passado um certo ponto, eu digo, ok, eu vou separar as partes e eu vou então tentar ver o que é que se passa aqui com cada uma e com a outra. É claro que se formos falar de emoções, não vamos aqui estar na teoria toda de que é ótimo que as partes verbalizem a emoção. Eu, por mim, na mediação, eu faço isso sempre separado. Porque também, quanto mais eu leio naquelas teorias de o mediador deve deixar as partes ventilarem a emoção para depois eles ganharem de novo o raciocínio. Quer dizer, eu ainda não li estudo nenhum que dissesse que a competência que o mediador tem ele pode fazer com que aquela ventilação toda depois saia em algo positivo. Porque isso vamos para a terapia, não é? E o mediador não tem ali tempo para isso. Com um segundo aspecto, que é que quando tu lês um pouco sobre o nosso estado de humanos e em estado emotivo, todos os estudos dizem que é preciso no mínimo 20 minutos para tu recuperares o teu estado normal e o teu córtex pré-frontal voltar outra vez a funcionar normalmente. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou parar a mediação 20 minutos, certo? Que é para tal, e depois recomeço. Quer dizer, muitas vezes isso é impossível. Portanto, a consciência de que eu não sei descodificar emoções, mais a consciência de que isto está a subir muito, ok, então vou parar, vou fazer aqui um break e vou então tentar que as partes verbalizem a emoção, mas separadamente. Basicamente é isto que eu faço, ainda por cima porque eu depois tenho tendência, e isto é preciso uma pessoa eu tenho tendência àquela parte que se exprime mais emocionalmente, eu tenho tendência a quase que ou estar mais empática para com ela, estás a ver, ou sentir alguma coisa mais para essa parte do que para a outra, e depois lá se vai a imparcialidade, estás a ver o que eu digo? Portanto, eu digo, não, como eu sei que depois para mim também é mais difícil gerir aquilo, como eu não quero que a outra parte depois vá dizer, está a ver, só porque ele começou a chorar, a mediadora, eu tento que um elevado nível de emoção não aconteça, pelo menos quando as partes estão juntas. É pelo menos assim que eu giro. Não sei se está bem ou mal, é a minha forma de É isso mesmo que nós queremos ouvir, é a tua forma. Ana, o que é que te dá mais prazer na mediação? Ora bem, há várias coisas, depende o que é que na mediação. Ora bem, vamos lá dizer, ok, eu estou a estudar mediação, o que é que me dá mais prazer? O que é que me dá mais prazer é realmente eu hei de conseguir uma série de comportamentos que têm um impacto positivo nas partes. E aí, hoje, nós falamos de mediação como se isto fosse uma ciência já toda feita, não há estudo nenhum que diga que tal coisa tem um impacto positivo na parte. Não há feito. Estamos a começar esses tipos de estudos. Portanto, como eu diria, pesquisa em mediação, eu diria realmente pesquisar os comportamentos, pesquisar as habilidades, pesquisar o modo como o mediador deve realizar esses comportamentos, habilidades, ou skills, ou o que for, de modo a ter um impacto positivo nas partes. Isto como estudo. Depois, se eu falar de mediação e o que é que eu quero deixar para a mediação, o que é que eu quero contribuir para que a mediação seja uma prática que é realizada com maior qualidade, e aí eu volto e eu digo, é preciso que as pessoas percebam o que é mediação. Então, para que as pessoas percebam o que é mediação,
Eu acredito, e por isso é que eu montei com o Daniel o Universal Disclosure Protocol for Mediation. Porquê? Porque eu acredito que nós devemos, pelo menos, ter um início de todas as mediações que seja feito de forma igual, para que as pessoas percebam o que é que estão ali. E então, hoje eu tenho um movimento que é para que todos os mediadores comecem todas as mediações a falar de conflito de interesses, de confidencialidade, a explicar o processo, o papel do mediador e das partes, a explicar como é que vai utilizar a tecnologia e qual é o impacto do local da mediação naquilo que ele se vai realizar. E o mediador pode explicar como quiser. Pode ser facilitativo, pode ser transformativo, pode ser o que ele quiser, mas cada um destes tópicos ele explica como é que ele vai fazer. Eu acho que isto é algo que eu quero deixar, eu gostaria muito de deixar. Eu apresentei isto aqui em Singapura, quando foi da Convenção de Singapura, foi onde começou este movimento, e então agora nesta mediação como influenciadora, é isto que eu quero trazer para o mundo da mediação. Depois... Deixa-me só interromper-te só para dizer uma coisa, que é interessante que eu associo-te sempre muito a esta busca pela qualidade através precisamente desse tipo de raciocínio, de se nós conseguirmos estabelecer aqui critérios base, não é? Que toda a gente possa seguir, conseguimos elevar o nível da mediação, não é? Da qualidade da mediação. E fizeste isso a nível da certificação, sendo pioneira nessa matéria, não é? Da certificação dos mediadores, e agora também com essa ideia do protocolo de mediação, no fundo, o início da mediação ser padronizado para garantir uma qualidade mínima, não é? Eu acho muito interessante essa ideia. Obrigada, Joana. E a ideia vem, eu vou só aqui rapidamente explicar, vem do mesmo sentido de que quando nós vamos tirar a carta de condução, nós precisamos saber o código da estrada e precisamos de saber guiar o carro. É o básico. Depois pode guiar um Fórmula 1, depois pode, se não quiser, não seguir o código da estrada, e se não quiser também, não utilizar nunca mais carro nenhum. Mas para pôr o pé ali, nós precisamos disso. E eu acho que a mediação ainda está muito no início e precisa disso. Claro que, para responder, depois tem o que é que eu acho como formadora em mediação, o que é que me dá mais prazer, e aqui eu não sei se a Sofia vai ver, mas é ver aquilo que a mediação, que as técnicas, a aprendizagem da mediação traz para a felicidade das pessoas todos os dias. Eu não tive ninguém que viesse aprender técnicas de mediação e me dissesse, isto faz muito mais infeliz se eu as aplico no dia a dia. Não. A aplicação das técnicas de mediação na nossa vida de todos os dias contribui, ou pelo menos vou falar, contribuiu para mim, para que eu seja uma pessoa mais feliz, para que eu seja uma pessoa mais respeitosa dos outros, portanto, para que eu seja uma pessoa que vê na diversidade de ideias uma mais-valia e não uma ameaça. Isto para mim, eu vejo na formação, eu vejo muitas vezes isso. E pronto, e depois vem na mediação, como mediadora, o que é que me dá mais prazer é o impacto que tu tens nas partes. Isto lê-se em todos os livros, nem é citar autores. As pessoas dizem, depois de uma mediação eu aprendi alguma coisa, ou eu tive o acordo, mas pelo menos eu percebi que eu posso expressar-me de uma maneira diferente com a outra parte. Portanto, eu acredito que para mim o que me dá mais prazer é sentir que as pessoas percebem esse impacto que a mediação pode ter na vida delas, tanto profissional como pessoal. Portanto, uma série de coisas boas que a mediação me traz. Muito bem. E pode contar-nos uma história de uma mediação que considere interessante, assim, particularmente interessante? Se tiver, assim, uma história em particular que gostaria de partilhar. Quando me pedem isso e quando eu pergunto, eu levo sempre a primeira coisa que me vem à cabeça é esta mediação, e por isso eu conto. Ela em si não tem nada e desculpa, Ana Sofia, ela em si não tem nada de excepcionalmente interessante, mas para mim
foi uma história marcante porque diz muito, além de dizer muito sobre o nosso mundo, diz muito sobre o nosso papel como mediadores e como é que nós vamos realizá-lo e que atitudes é que nós vamos tomar em certas alturas. E foi uma mediação num hospital, e então o hospital pronto, era um caso de negligência médica que aquele hospital decidiu aceitar uma mediação pedida por um centro de mediação do hospital, já não sei. E então, o que é que acontece? Bom, só para vos dizer, é um hospital que tinha pessoas de vários pontos daquele país, e aquela pessoa vinha de um ponto relativamente remoto, com pouca infraestrutura, e tinha vindo para aquele hospital da cidade para se tratar. E então estávamos naquela mediação porque havia uma operação que tinha corrido mal. Basicamente, explicarmos em 2 minutos. Então, o que é que acontece naquela mediação? Acontece que depois de ter o início, para começar, acontece que eu estava no início da minha carreira e preparei não muito bem aquilo, portanto tive na sala de mediação, naquela altura, fisicamente, de um lado 7 pessoas do hospital e do outro lado o cliente com o seu advogado. Portanto, já logo ali eu disse, caramba, checkpoint, vamos cá com preparação da mediação, quem vem e como vem. Mas pronto, uma pessoa não é perfeita logo no início, é com os erros que uma pessoa aprende, e então naquela mediação eu tinha 7 de um lado e 2 do outro. E depois da fase de sessão conjunta, explicaram aquilo tudo, normalmente separo as partes para ter uma sessão privada com cada uma delas. E então chego, primeiramente, ao hospital, o que é que acha, isto, aquilo, qual é o seu bate, não bate, aquelas coisas que os mediadores fazem, e o hospital vira-se para mim e diz, Ana Maria, é muito simples, se ele aceita, vamos dizer, 500 mil, saímos daqui, está feito. Eu disse, ok, posso para a outra parte? Não, nós queremos primeiro saber o que é que ele quer, e eu disse, está bem, ok, então daqui levo 500 mil e tem mais alguma coisa? O médico está reticente em pedir desculpa porque ele acha que não tem erro, não sei o quê, portanto, se pudermos evitar essa parte toda de desculpas e não sei o quê, evitamos. Mas que ele quiser dinheiro, que leve e calce. Basicamente, estou a falar do calce. Ok, bom. Lá vou para outra parte, lá tem o senhor. Bom, eu ainda hoje me lembro do senhor, porque bom, o senhor com o seu advogado. E então lá falamos como é que está a ir a mediação, e então toda uma conversa completamente diferente, certo? Vocês já estão a imaginar, completamente diferente, porque não pode ser, e eu vim aqui para me tratar e saio daqui mais doente do que ao que entrei, e o médico nunca me veio ver, aquelas coisas de hoje, é? E eu disse, ok, então vamos lá já. Eu consciente do tempo, eu disse, ok, mas então, até perguntei para o advogado, doutor, diga-me lá, fora estes aspectos que trouxe este senhor, o doutor pensou em algum número? Doutora, eles dão 50 mil ao meu cliente, e o meu cliente não diz nada. Assinam o que eles quiserem. Ora bem, primeira coisa que eu ainda hoje me lembro eu lembrei-me logo da minha professora australiana que disse, faz atenção quando tens uma surpresa em mediação. Controla a tua expressão não verbal. E assim, lá estava eu, naquilo. Sabes como é que é? E depois, não faças silêncio, ela tinha-me dito, estás a ver o que eu digo? E eu lá, uma questão qualquer. Porque realmente eu estava mais do que surpresa. Ok, e portanto, porquê que eu conto esta história? Eu conto esta história porque eu depois pedi um break, porque eu estava perdida. Eu não sei se vocês ficariam ou não perdidos, mas eu fiquei. Eu fiquei perdida e é muito interessante ver como depois temos muita da nossa educação que vem, temos muitos nossos princípios, temos muitos nossos valores. Portanto, a minha decisão foi que eu acabei a mediação ali. Eu acabei a mediação ali, eu disse que não que tinha que vir embora, porque
honestamente, eu não tinha muita experiência e eu nem sabia o que é que havia de fazer na altura, portanto eu preferi acabar a mediação. Não quer dizer que eu hoje, passado não sei quantos anos depois, saberia muito melhor o que fazer, não sei. Talvez ficasse menos admirada, certo, sim, mas pronto, eu acho que esta história eh, levanta muitos problemas éticos, entre outros, mas sobretudo traz-nos a ideia de que o que é justo para um pode não ser o que é justo para o outro, de que forma é que, tendo uma distância tão grande, como é que fazer nesse sentido, mas em todo caso foi uma história que me marcou, sobretudo por toda uma série de coisas. Sim, e Não faz sei se era esta história que estavas à espera. É extremamente interessante. Surpreendeu-me bastante, não estava a contar que fosse a discrepância brutal. Eu também É, realmente não sei, estava a pensar o que é que faria e, meu Deus, não sei. Acho que faria a mesma coisa que a doutora fez. Pois, eu também não não sei. sei. Eu já te tinha ouvido contar essa história e já tive tempo de pensar sobre isso e continuo sem ter uma resposta, porque qualquer que seja a atitude, vai sempre trazer as nossas convicções pessoais atreladas a ela, não é? É difícil. É, 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 e depois ui, há muita coisa. De qualquer forma, para mim, foi marcante esta história. Ana, muito obrigada por teres partilhado connosco essa história e vou continuar a pensar, vamos todos continuar a pensar e depois dar-te-emos Ah, feedback se alguém tiver alguma, alguma ideia brilhante sobre como atuar nesse caso. E a próxima pergunta que gostávamos de colocar tem um pouco a ver com o olhar que tu, com a experiência que tens, consegues também lançar sobre o panorama global. E gostávamos de te perguntar que tendências é que tu vês atualmente na mediação, comparando, por exemplo, com anos passados, não é? Com alturas anteriores. Que tendências é que vês na mediação, nos tipos de litígio, por exemplo, ou outros aspectos que queiras aqui assinalar? há várias coisas, quando me colocam essa questão, há vários pontos que eu acho que tendências na mediação. Ora bem, eu não consigo falar de tendências na mediação. Eu posso falar de tendências na mediação na Europa, tendências na mediação nos Estados Unidos, tendências na mediação no Canadá, tendência na mediação na Austrália, porque realmente pelo menos o que eu constato, é uma situações que são bem diferentes em todos estes países. Mas aquilo que, que eu, pelo menos que eu sinto em respeito a isso, tem a ver o que une aqueles países onde eu acho, ou pelo menos que quando nós seguimos, Joana, as tendências, se a mediação é utilizada, se ela não é, por quem, como, etc., tem muito a ver com o modo como os advogados são formados, muito a ver com o currículo das universidades de Direito. Eu não posso deixar de ligar o desenvolvimento da mediação no país ao modo como os advogados são formados, e por isso é que nós vimos que, se nós formos na Austrália, Canadá, os Estados Unidos, Inglaterra, nós vimos que que haja um conhecimento pelos advogados que é a mediação, que eles têm as bases, pelo menos, de qual é o método e que o integram na escolha da solução possível para aquele litígio. Portanto, a mediação aqui nesta dinâmica é vista mais uma opção. Portanto, eu acho que essa é uma tendência. A maioria dos países, pelo menos onde a mediação é ensinada nas escolas, a mediação depois é ensinada nas universidades, nas escolas de direito, e ela faz parte integrante da cultura jurídica, pronto, a mediação vai seguir o seu
o seu caminho. Porquê? Porque depois estas pessoas vão também integrar cláusulas de mediação nos contratos que vão fazer, e ao integrarem cláusulas de mediação nos contratos que vão fazer, elas estão a promover a mediação. Se o contrato tiver um problema, se a pessoa tiver um problema naquele contrato, ele vai utilizar aquilo. Esta é a primeira das coisas. Nós vemos um desenvolvimento agora a nível da Índia e do Brasil que é gigante, a nível tanto da legislação, a nível do modo como de informação da população. Portanto, isto é o primeiro modo. O segundo que eu vejo como tendência, a segunda tendência que eu vejo é a mistura, aquela coisa que se chama muito os mix mode. Antigamente nós tínhamos o tribunal, a arbitragem, a mediação, e estava cada um no seu pelouro, como eu digo. E nós vemos cada vez mais as pessoas percebem que um modo misto para resolver aquele problema talvez seja o melhor. Nós vemos cada vez mais agora, eu acho que, Joana, tu também constatas isso, cada vez mais as grandes arbitragens conseguem ter tópicos que são levados para a mediação. Nós vemos, por exemplo, a Câmara Comercial aqui de Singapura, no regulamento, ela integra já uma fase onde a arbitragem pode pegar em alguns quesitos e trazê-los para a mediação e depois eles integrarem a arbitragem. Portanto, há uma série de ligações que são feitas. Portanto, eu acho que há uma tendência justamente para esta ligação entre os diferentes métodos e a adequação entre aquilo que se vai escolher como método e o que está ali a ser discutido. Eu acho que é uma tendência que eu vejo, pelo menos, e vejo também nesses países onde a mediação já está implementada, vejo também uma ideia de foco no cliente, um pouco como as startups, estão a ver o que eu digo? Como é que eu vou fazer este cliente feliz? E eu vejo muito já dessas sociedades de advogados com este foco. Como é que eu vou fazer? Não é como é que eu vou resolver o problema, é como é que eu vou fazer este cliente contente, ter um impacto positivo no cliente, fazer que ele venha mais vezes ao meu escritório, não é só este caso que eu vou resolver. Eu diria, são estas, é isto que eu vejo assim como Muito interessante. E essas duas tendências que tu identificaste aí por último, para mim estão um bocadinho ligadas, que é a ideia de complementaridade, não é? De nós conseguirmos usar os vários métodos de resolução de litígios em conjunto e, enfim, de forma adequada a cada caso, também tem muito a ver com a satisfação do cliente, não é? Porque é a tal lógica de o meu papel aqui enquanto advogado é conseguir resolver o problema desta pessoa, para ela ficar satisfeita. E para isso eu vou utilizar esta ferramenta neste caso, a outra no outro, neste vou misturar as duas, não é? Que acho que para mim também é o que faz sentido e sinto que será provavelmente o caminho de sucesso para o futuro. Eu acredito que sim, embora, como tu sabes, não seja unicamente o facto de fazer sentido que vai fazer com que isso seja implementado. Certo. Porque toda a lógica hoje, de todos os sistemas, de todos os gabinetes, escritórios de advogados em todo o mundo é um sistema, que para que isso seja implementado terá que ser modificado. Portanto, temos também uma modificação de infraestrutura que está longe de ser, sim, acho eu. Olha, e podes só falar-nos especificamente um bocadinho sobre Portugal e sobre o Brasil, uma vez que será aqui o principal público-alvo desta entrevista. O que é que nos podes dizer sobre a mediação neste momento no Brasil e em Portugal? Ora bem, o que eu posso dizer é o seguinte: eu acho que os brasileiros, se podemos dizer assim, estão convencidos que vão aprender com Portugal, e Portugal já percebeu que só tem a aprender com o Brasil. Uhum. Esta é a minha primeira
reflexão sobre o desenvolvimento que se tem vindo a fazer, sobre o modo como os profissionais no Brasil trabalham conjuntamente com o governo para melhorar a legislação que já existe, simpósios que são feitos onde a profissão traz as ideias que acha que poderão melhorar a legislação para depois serem adaptadas ou não, ou serem propostas ou não. Essa eu acho que é algo que nós ganharíamos muito em perceber se faria sentido implementar em Portugal ou não. Brasil também muito, muito grande, um país onde também, como em Portugal, há vários tipos de mediação, onde provavelmente aquela mediação que é feita nos sistemas públicos deveria, no meu ponto de vista, ser mais supervisionada, deveria ser de uma forma mais profissional, ser implementado um sistema de desenvolvimento profissional contínuo obrigatório dos mediadores, de maneira a pelo menos potencializar que aquelas mediações tenham qualidade, porque o problema da mediação, como nós sabemos, é que, como é confidencial, bem difícil saber o que é que se passa realmente lá dentro. Portanto, isto, Brasil. Portugal, mais, eu acho que que vamos andando. Eu acredito, vamos andando na minha... Eu sobretudo vejo boa vontade, tanto tanto das administrações públicas como dos académicos, de pôr paixão nisto para que isto seja conhecido e para que as pessoas estudem mais a nível da mediação e para que ela seja mais utilizada. Portanto, acho que trabalhos, e tu já sabes isto, Joana, trabalhos como a Ocanova faz, trabalhos como aquele que tu desenvolves são essenciais para que a mediação ganhe, como é que eu hei de dizer, ganhe qualidade de um ponto de vista académico. Tem que haver académicos que estudam, que ensinam, que trazem para a mediação aquela seriedade que depois emana para o resto das outras profissões. Não sei se me estou a fazer sentido. Eu acho que o trabalho que a Nova tem feito tem sido excepcional, o trabalho que tem sido feito pela Universidade Católica do Porto também, várias pessoas, vários académicos em Portugal que eu acho que se continuarem, eu acredito que sim, vão ter resultados e vamos fazer com que seja uma realidade cada vez mais real, pode-se dizer, não sei. É um caminho e estamos a fazer esse caminho, não é? E também às vezes é preciso um bocadinho de paciência para permitir que esse caminho se desenvolva. Ai, paciência. Nesse sentido, eu acho que essa é a capacidade que nós devemos ter mais presente, Joana, é a paciência. Obrigada. Aproveito também para acrescentar que concordo com aquilo que estavam aqui a partilhar, na medida em que eu sinto que aquilo que eu aprendi neste ano, independentemente da profissão que venha a exercer, vou levar comigo. E acho que esse sempre foi dos objetivos da professora Joana, sempre referiu, para nós sermos os advogados que têm conhecimento de como funciona a mediação. E sem dúvida que é mesmo outro mundo, e acho que devia ser mais abordado mesmo durante a licenciatura, que não foi o caso, e tem sido uma grande aprendizagem. Queria só deixar este pequeno comentário, este pequeno à parte. E passando para a minha outra pergunta, queria lhe perguntar, ao longo da sua carreira, qual foi o melhor conselho que já recebeu? Eu recebi muitos, agora se os seguir são outros.
não é? Claro, exato. Uma das perguntas é quais é que foram e depois a segunda é quais desses é que tu seguiste, não é? Exatamente. Ora bem, porque conselhos, toda a gente gosta de nos dar conselhos. Não, no início, e que ainda hoje me lembro, eu não sei se é conselho, mas é tipo ter consciência que em qualquer situação, e foi eu tenho uma admiração profunda por uma mediadora australiana que é a Joanna Kalowski. Ela é sobretudo mediadora intercultural de várias tribos na Austrália, e pronto, daquelas pessoas com uma pessoa fala e aprende só com qualquer conversa. E ela não era conselho, mas ela disse-me logo, Ana, é porque eu estava a dizer, porque é assim, porque é claro, e ela, Ana, qualquer situação, há a tua verdade, há a verdade do outro e há a verdade. Portanto, não me estejas para aqui a dizer que é isto, que é aquilo, que deve ser assim, que deve ser, porque há sempre esta ideia de perspectiva, há sempre esta ideia de estás a falar da tua verdade, da verdade do outro, da verdade em si, o que é que estás a dizer? E pronto, isso foi aquilo que me fez refletir em todas as situações, não é? Até nas situações mais pequenas, em casa. Sim, sim. Uh, uh, Imagina se toda a gente no mundo tivesse presente essa ideia, como o mundo seria diferente, não é? Bastava isso. Termos uh, noção de que a nossa perspectiva é a nossa perspectiva e não é a perspectiva verdadeira, seja lá isso o que for, não é? Seja ela qual for, é exatamente isso. Portanto, este foi assim não sei se é conselho, mas aquela ideia que me marcou. Uhum. Olha, e para terminar, gostávamos de colocar então agora a pergunta um bocadinho ao contrário, que é que conselho é que tu darias a alguém que está a iniciar a sua carreira na mediação ou que, enfim, agora começou a pensar neste tema, que conselho é que tu darias? Ora bem, vocês já sabem que eu vos vou dizer que eu não dou conselho. Eu acredito que é a última coisa. Eu acredito que é a última coisa que vai levar aquela pessoa a fazer alguma coisa é eu aconselhá-la a fazer alguma coisa. Quando Exato. muito, eu posso lhe perguntar o que é que ela acha, se quiser desenvolver e depois fazer uma conversa. Mas pronto, eu percebo a ideia. Eu não diria nada diferente para a mediação do que diria para outra profissão qualquer. Eu acredito mesmo que para uma pessoa conseguir, conseguir reuscir, conseguir ter sucesso ah, em qualquer uma das profissões que vai escolher, primeiro, eu acho que é aquilo que eu dizia: vamos aprender, vamos ter conhecimentos, depois vamos praticar para ter habilidades e ter experiência. Pronto, isto aqui é básico, não vamos cá alterar as coisas. E depois, voltamos àquela ideia de competência, e depois pôr a alma, por isto que vem de cá de dentro, por esta atitude positiva em tudo aquilo que quiser realizar. E depois é gerir as incertezas deste mundo, go with the flow, e estar pronto a aceitar. E, e eu acredito que com esta aceitação e esta energia positiva, há, há mais probabilidades de nós termos sucesso em qualquer carreira que escolhemos. Esta é a minha convicção. Ana, muito obrigada por teres posto também a alma aqui nesta entrevista, tal como pões em tudo aquilo que fazes. Foi um prazer conversar contigo e levo muitas novas ideias em que pensar e certamente
terei a oportunidade depois de refletir e aprender muitíssimo com aquilo que aqui partilhaste connosco aqui. Hoje, Anne-Sophie, passo-lhe a palavra também para... Sim. Queria agradecer também, obrigada pela partilha de experiências e de conhecimento. Isto para mim é o verdadeiro sentido de começar em grande. Começamos sem dúvida em grande. Isso, muito obrigada mesmo, foi um prazer, sem dúvida. E Ana? eu que tenho que dizer é obrigada, primeiro porque eu gosto muito do trabalho que a Joana faz, e ela já sabe isso, e eu sinto, eu cada vez que alguém que eu gosto do trabalho, Ana Sofia, quando eu gosto do trabalho de um professor, eu estou sempre pronta a fazer o que quer que seja com aquele professor. Essa é a primeira das coisas. E depois por terem achado que eu tinha alguma coisa de... Achámos e agora confirmámos, não é verdade? Portanto, obrigada por terem pensado em mim. Eu acho que quem não chegar ao fim e não disser eu fiquei contente, vocês contribuíram para o meu bem-estar, para a minha felicidade deste dia, é verdade. Obrigada. Obrigada, Ana. Um grande beijinho. Obrigada. Beijo.